Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tranquilo. Vamos lá terminar essa semana, né? Hoje uma aula um pouquinho atípica, uma aula de reposição num sábado letivo. E como proposta, a escola sugeriu para a gente que fizéssemos ou uma aula de revisão, ou uma aula de correção de exercícios da apostila, né? Seja de aprendizagem, propostos, ou aquela sessão Enem, ou que fizéssemos a correção de alguma avaliação que vocês tivessem feito recente, né? E como vocês fizeram há poucos dias, né, a nossa dissertativa, e acredito que nessa altura do campeonato vocês já tenham recebido ela, ou se não vão receber por esses próximos dias, achei válido já realizar essa correção aqui, para que vocês possam conferir as notas que vocês receberam, que vocês corrigiram, né? Erros podem acontecer, claro, na correção, às vezes uma interpretação errada ali pode ocorrer, claro. O professor também é ser humano, ele erra, né? Tem que corrigir muitas provas ao mesmo tempo e acaba, às vezes, cometendo alguma falha, né? Isso não vejo mal algum nisso e não vejo também dificuldade alguma em, se for preciso, vocês me procurarem, como sempre foi feito, e nós realizarmos as devidas providências para tal. Tá bom? Então vamos lá. Hoje vai ser uma aula, espero que bem rápida, né? Não tomar muito tempo de vocês nesse sábado lindo e maravilhoso. Olha lá, a primeira questão tá aí. Clima corresponde à sequência cíclica das variações das condições atmosféricas no decorrer do ano. É essa sequência que nos permite afirmar o tipo climático de alguma região. Por influência de alguns fatores, o clima não é o mesmo em todo o planeta. Cite e explique quais os principais fatores modificadores do clima. Lembre-se que o clima ele é composto aí por elementos climáticos, pressão, temperatura, precipitação. Isso é o que compõe o clima. Só que eu tenho diversos componentes que alteram o clima, que vão levar o nosso planeta a uma diversidade climática. E esses componentes são chamados de fatores climáticos. Eles modificam o clima, eles dão um sabor, um tchan, um equê para o clima, né, que ele seja diferenciado nos mais diversos locais. Então vamos citar eles aqui. Os fatores climáticos são latitude. Lembre-se, latitude corresponde... Cadê meu globo? Corresponde à distância medida em graus de um ponto qualquer da Terra em relação à linha do Equador. Então, qualquer ponto no sentido norte, no sentido sul, é uma latitude. Ora, em função de uma forma esférica que a Terra tem, uma geóide, né, na verdade, e o seu eixo ser inclinadinho, a Terra ser meio de ladinho, né, nem a luz solar, nem o calor são distribuídos de forma homogênea em toda a superfície terrestre. A linha do Equador é a mais iluminada, é a mais quente. Tá? Em função disso, quanto mais nos afastamos da linha do Equador, indo em direção às zonas polares do planeta, a temperatura diminui. Ou seja, a temperatura diminui na medida que nos afastamos das áreas de baixa latitude, indo em direção às áreas de alta latitude. Baixa e alta latitude a linha do Equador marca 0 graus, não é? Aí eu tenho 90 graus norte, 90 graus sul. Lembra da aula de cartografia? Então, baixa latitude, alta latitude. À medida que eu me afasto das baixas latitudes, minha temperatura cai. Altas latitudes, baixas temperaturas.
Legal? Então, a latitude ela está diretamente relacionada à distribuição da radiação solar. Ou seja, a latitude vai determinar as zonas térmicas da Terra, ou os domínios climáticos da Terra, cada qual com as suas devidas características. Tá? Quais são as zonas térmicas da Terra? Zona intertropical, né? Dentro, né? Intertropical, que está dentro dos trópicos. Temperada, norte temperada sul, e polar. Beleza? Fácil, né? Então, latitude é um fator climático. Aí eu falei e expliquei. Eu tenho também um outro fator que altera o clima, é a altitude. Lembre-se, altitude refere-se à distância vertical medida em qualquer ponto da superfície, em qualquer ponto da Terra, em relação ao nível do mar. Eu já falei com vocês que quanto mais alto estou, menor a pressão atmosférica, ou seja, tenho menos partículas, tenho menos moléculas do ar. Se eu tenho menos moléculas do ar em locais mais altos, menos moléculas eu tenho para ser aquecida. Se eu tenho menos moléculas para ser aquecida, quanto mais alto, menor a temperatura. Então, quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Para vocês terem uma ideia, a temperatura diminui em média 1 grau a cada 200 metros de altitude. Beleza? Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Isso explica por que nós temos, por exemplo, nas regiões equatoriais do planeta, aqui na América do Sul, por exemplo, que é quente, que nós já vimos, né? Que é uma baixa latitude, é quente. Isso explica porque nas regiões equatoriais eu tenho, por exemplo, a presença de neve na Cordilheira dos Andes, por exemplo, porque a altitude predominou frente à latitude. A alta altitude fez com que a temperatura caísse. Eu tenho menos moléculas do ar para serem aquecidas. Se elas não são aquecidas, não há temperatura alta. Então, mais um fator climático que vai modificar o clima do lugar. Aí, modificou. Né? Eu tenho também as massas de ar. Já falamos sobre isso também. Né? As massas de ar são porções extensas, espessas da atmosfera que apresentam a mesma característica das regiões onde elas foram formadas. Elas têm características próprias de umidade, de temperatura, de pressão. E como nós discutimos que o ar sempre se desloca da alta para a baixa pressão, as massas de ar estão em constante movimento, saindo da alta e indo para a baixa pressão. Em razão disso, elas estão levando características das suas áreas de formação de um local para o outro. Tá bom? E nós vimos aí a atuação dessas massas de ar, por exemplo, aqui no Brasil, no verão e durante o inverno. Ela altera o clima. Beleza? Então, massas de ar também é um fator climático. Um outro fator climático que nós podemos ter aí é a maritimidade e a continentalidade. A existência de grandes quantidades de água ou a proximidade, né, do seu país, do seu local, pode influenciar na temperatura. A proximidade próxima a um corpo d'água, próximo a um oceano, a um grande lago. Lembre-se que eu falei que a água ela serve como um regulador térmico. Continente aquece e resfria muito rápido. Continentalidade, grande amplitude térmica. O oceano, ele demora mais para esquentar, mas ele também demora mais para perder
calor, menor amplitude térmica. O oceano ele vai acabar regulando a temperatura. As temperaturas vão ser mais amenas, vão ter pequenas variações nesses locais. Eu não vou ter uma queda muito abrupta, brusca, não sei falar isso. Eu não vou ter uma queda muito grande da temperatura no inverno, por exemplo, porque o oceano, um grande lago, por exemplo, ele continua aquecido. Maritimidade e continentalidade. Se você tem um local no meio da Ásia, lá, por exemplo, que não tem nenhum oceano lá no meio, a diferença entre a temperatura no verão e no inverno, a amplitude térmica vai ser muito alta e isso vai condicionar o clima dos locais. Maritimidade e continentalidade. Já expliquei dois ao mesmo tempo. Um fator climático. Olha o tempo que eu estou gastando para explicar a questão 1, hein? Bom, eu também tenho um outro fator modificador do clima, que são as correntes marítimas. São massas de água que circulam pelos mares e oceanos. São como se fossem, são verdadeiros, são parecidos rios que se deslocam dentro do oceano, dentro do mar, e eles têm características próprias do local de onde eles se formaram. Correntes frias, correntes quentes. Tá bom? Ah, uma corrente, professor. Corrente marítima? Quer ver uma corrente marítima? Assiste o filme Procurando Nemo. Quando o pai do Nemo vai procurar ele entra em uma corrente. Eu acho que é a corrente australiana, se não me falha a memória. E ele pega uma carona nessa corrente para procurar o Nemo. Então ela altera o clima. A corrente de Humboldt, por exemplo, que é uma corrente fria, forma-se no polo, ela acaba fazendo a formação de um deserto, por exemplo, o deserto da Atacama, porque ela acaba condicionando a condição climática da região, fazendo com que o clima seja árido na costa. Aliás, a maioria dos desertos costeiros são formados por conta das correntes frias. Elas atuam diretamente na modificação do clima. Ora, há uma interação oceano-atmosfera. Então elas vão atuar. E por fim, um outro fator que eu posso citar como modificador do clima é o relevo, né? Que ele tem o mesmo papel, além da questão da altitude, a disposição do relevo também pode influenciar diretamente nas condições climáticas de um local, né? Porque ela pode barrar, ela pode facilitar, ela pode dificultar ou facilitar a entrada ou saída, a passagem de massas de ar, alterando toda uma dinâmica climática de uma região. Beleza? Então esses são os fatores climáticos aí que nós podemos citar para responder a questão 1. Vamos ver a 2. Olha aí. O El Niño é um fenômeno atmosférico oceano que ocorre no Oceano Pacífico tropical, que pode afetar o clima regional e global, porque altera padrões de vento em nível mundial. Desse modo, afeta regimes de chuva em regimes tropicais e de latitudes médias. O que acontece com a temperatura das águas do Oceano Pacífico quando ocorre o El Niño? Qual a razão para esse fenômeno ser denominado El Niño? Muito fácil. Lembre-se que a questão do El Niño, ela está relacionada aí, ela ocorre sobretudo a um aquecimento anormal da temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico. Tá bom? A ocorrência do El Niño, né, pegando a tradução aí do espanhol, quer dizer um menino, né? Porque ele é muito comum de acontecer no final do ano e a sua nomenclatura está sobretudo se referindo ao nascimento de Jesus Cristo. Simples essa questão. Vamos para 3. Enquanto uma eu demorei para explicar, outras são mais rápido, né? Denominamos como vento o ar que se move sobre a superfície terrestre.
os ventos possuem grande importância geográfica porque ajudam a distribuir a temperatura e a umidade na Terra. Os chamados ventos continentais se originam da diferença de pressão entre os continentes e os oceanos, soprando periodicamente do mar para a Terra e vice-versa. Como exemplos de ventos continentais, temos as monções e as brisas. Explique-os. Brisas. Primeiro aí. São ventos periódicos. Periódicos. Não são a mesma coisa. Tá bom? Brisas e monções. Apesar da explicação ser basicamente a mesma. Tá? Brisas são ventos periódicos. Que durante o dia sopram do mar para o continente. Brisa marítima. E durante a noite sopram do continente para o mar. Brisa terrestre. Diferença de pressão. Aquecimento desigual. Mar, praia. Monções. São ventos periódicos que durante o verão sopram do Oceano Índico para a Ásia, provocando chuvas torrenciais lá no sul, sudeste asiático. Essas chuvas acabam até favorecendo, né, grandes culturas de jardinagem na região, mas também fazem muito estrago, dependendo da intensidade. E durante o inverno, elas sopram da Ásia para o Oceano Índico, causando secas no continente, principalmente na Índia. Tragédia também. Ok? Por que ela ocorre? Diferença de pressão entre o continente e o Oceano Índico. Questão 4. Leia a tirinha a seguir. Aponte 4 consequências que o aquecimento global produziria no clima do planeta. Deixa eu ver o que estava na tirinha. Conseguiria resolver o problema do aquecimento global? Sim, coloquei no freezer. Então, por que está triste? Porque resolvendo um problema, acabei criando outro. Era glacial. Vem ver a besteira que ele fez. Nossa, essa piadinha aí merece até aqui, né, pessoal? Desculpe-me, mas essa piadinha dessa chat foi tão boa que merece até colocar aqui, quer ver? Aqui, olha. Ao final dela, merece até colocar, né? De tão boa que foi. Meu amigo. Carlos Alberto de Nóbrega. Muito bom, né? Muito boa. Linda. Então, 4 consequências aí para o aquecimento global produziria para o planeta. Bom, inexistência de ar frio, ausência de ciclo anual de chuvas, redução da diferença potencial, né, no movimento de ventos, porque ia ter uma diferença nas pressões, degelo das calotas polares, perda da biodiversidade. A gente poderia ficar falando aqui até amanhã, né? Talvez essa fosse a questão mais fácil que nós tivéssemos na prova, né? E eu estou corrigindo ela aqui só para colocar a risadinha do Carlos Alberto de Nóbrega. Vamos para 5. Analise os climogramas a seguir. Os climogramas são uma espécie de gráfico síntese sobre os tipos climáticos ou sobre a dinâmica atmosférica de uma determinada região ao longo de um ano. Indicam numericamente as variações de temperatura e pluviosidade em uma localidade específica, geralmente com o uso de um sistema em barras e uma linha. Trata-se de um instrumento muito relevante, uma vez que revela as oscilações atmosféricas que uma região sofre ao longo do ano, auxiliando, portanto, na avaliação dos climas e nos sistemas de planejamento social e natural. A partir da observação dos climogramas, justifique as diferenças pluviométricas entre os gráficos e apresente as alterações observadas com relação a amplitudes térmicas nos climogramas. Então tem um climograma aí da Rússia e um de Singapura. Legal? Olha só. Pessoal,
Quando eu penso aí no total pluviométrico aqui de Singapura, percebam que tem muito mais chuvas, né? As colunas são as chuvas, as linhas temperatura, tá? O total pluviométrico aqui de Singapura, eu tenho muitas chuvas aqui por conta da sua localização, né? Singapura é um local localizado em uma região equatorial do planeta, sujeita a grandes volumes de chuvas. Né? Por que a região equatorial chove muito, professor? Porque é um centro de baixa pressão. Né? Outra coisa, recebe mais radiação solar. Se recebe mais radiação solar, é mais quente. Se é mais quente, eu tenho um processo de evapotranspiração maior. Né? A água evapora mais e as plantas transpiram mais. Ou seja, eu tenho mais umidade na atmosfera. Se eu tenho mais vapor d'água, né, na atmosfera, mais chuva. Então, essa região chove mais. Na Rússia, em Sagastir, né, esse local aqui, a precipitação é muito mais reduzida. Percebam aqui. Por quê? É uma região, né, olha só, dá para ver no mapa aqui o desenho dela, próximo aos polos, né, próximo à região polar da Terra. Tá ok? Percebam que a chuva ocorre aqui principalmente próximo ao verão, né? Porque o verão deles é o inverso do nosso aqui, né? No norte do planeta, o verão acontece aqui quando ocorre o nosso inverno aqui no meio do ano, tá bom? Outra coisa que a gente pode falar aqui é sobre a amplitude térmica, né? Vamos lá. No climograma de Singapura, a variação da temperatura é mínima, né? Perceba que entre a máxima e a mínima temperatura, tanto no início como no final do ano, ou seja, no verão e no inverno, ela é mínima, já que essa região, essa área, está muito próxima da linha do Equador, ou seja, está quente o ano todo. Já nesta região aqui, da Rússia, a diferença de amplitude térmica, veja, é muito grande. Por quê? Por conta, né, a gente pode explicar isso aqui por conta da latitude, tá? Da latitude elevada, que gera uma variação acentuada da incidência solar na região ao longo do ano. Você tem sol o ano todo aqui? Não, né? Porque a incidência solar aqui, de raios solares, não é a mesma durante todos os dias do ano, né? Devido à latitude. Lembra? Falei lá na primeira questão. Então você vai ter uma diferença térmica aqui muito grande. Olha isso aqui. Você vai de menos 30 graus a mais ou menos aqui 5, 6 graus aqui. Ou seja, a amplitude térmica é muito grande. Tá bom? Era para você trabalhar desse jeito nessa questão. Muito obrigado e uma boa semana. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Me procurem por e-mail, tá bom? Respondo todos vocês. Bye, bye.